Hoje nós vamos estar estudando uma lição que eu acredito que muitas vezes nós nem gostamos muito de entrar nesta área, nesse assunto, apesar de saber, que ela existe. Essa lição para mim ela é uma continuidade da lição da semana passada, inclusive para eu poder ter que falar um pouco dela, ter que até entrar um pouco no assunto da luta, mas nesta lição ela vem com o título da derrota à vitória. Quando nós começamos a pensar, nós temos por costume de dizer que o cristão é de vitória a vitória, não é? Vê se pensamos muito isso. Nós somos de vitória a vitória. E às vezes esquecemos até de passar para os alunos ou para nós mesmos que também no nosso meio, em nossa vida, no nosso dia a dia, também acontece derrotas. Quero até dizer para os irmãos que nós vamos estar aqui ensinando e falando a respeito desse assunto, e também avisando que às vezes nós estamos também incumbidos de pegar o microfone e pregar sobre derrota. Eu acredito que por mais que alguém passou por uma derrota ou esteja passando, eu acredito que ele não precisa pegar o microfone na hora de dar uma palavra e ir lá pregar sobre a derrota que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo dá no espaço. Quando alguém está numa situação derrotada, ele acostuma desaparecer, não é? Como foi logo no princípio ali com Adão, quando ele viu que ele estava derrotado, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, não é? De Deus. E isso acontece até nos dias de hoje. Vamos começar pela introdução da nossa lição. Eu gosto de acompanhar pela lição. Diz assim: em consequência da derrota do israelita em Ai, por causa do pecado de Acã, Josué ficou desanimado e o povo sentiu-se como que abandonado por Deus. Todavia, aquela amarga experiência serviu de lição. Não deveria jamais permitir que a soberba invadisse seus corações. Não teria mais vitória se ignorasse o Senhor na execução dos propósitos divinos. Observa só, irmão. É o que eu estou falando. Muitas vezes nós cantamos tanto hinos que não faz nos lembrar algumas derrotas. Observa que um dos hinos mais cantados em nossas igrejas ultimamente é aquele hino bem distante eu te vi, parado no meio do caminho. Eu costumo até dizer, estava dando aula, explicando para os irmãos, que fazemos tantos hinos, ouvindo tantos hinos, cantamos tanto, mostrando o abandono, a tristeza de alguém que parou, a fraqueza, o desânimo, mas quase não tem hino aconselhando a gente buscar aqueles que estão desanimados. Eu costumo, acredito eu que se eu fizer aqui hoje uma pergunta, quem foi procurar alguém que em uma batalha se feriu, ou em uma batalha parou, no linguajar mais aberto para os nossos professores, alguém que foi excluído, afastado, alguém que lutou e não conseguiu resistir, até caiu lá pelo canto. Muitas vezes nós sentimos a falta dele, vemos o lugar, vemos até o papel que ele fazia, mas não temos força e nem coragem de ir buscar. Uma palavra para aqueles que estavam desanimados. Essa lição vai mostrar que Deus ele faz esse papel, teve nisso. Aí alguém pode dizer assim: mas quando Deus procurou Adão, quem tem que procurar então é Deus, porque já começa assim. Mas naquela época não tinha homem para realizar, procurar Adão, E nós encontramos várias vezes na Bíblia, até mesmo nessa história, Deus animando Josué, chegando para ele, e trazendo palavras de força e de conforto. E vários hinos falam isso. Você pode observar que esses hinos, quando é cantado na igreja, às vezes nós até choramos, sentimos a presença de Deus, mas esquecemos a maior mensagem que deveria vir,
e buscar aquele soldado ferido. Não é? Muitas vezes nós já consideramos ele até já morto na realidade. Eu vi uma reportagem, alguém comentando, dizendo que quando há um acidente, que alguém repara em algum lugar, a primeira preocupação do ser humano é saber se alguém morreu. Dá a impressão até que nós gostamos até de ver morte. Dá a impressão. Houve um acidente, quantos morreram? Quem morreu? Né? Às vezes paramos até um carro para ver. Dá a impressão até que parece que nós gostamos disso. Mas na realidade é que nós, às vezes, preocupamos mais de ver se alguém morreu, de que desejar que ele esteja vivo. Os irmãos entenderam a colocação aí? Às vezes preocupamos com isso. É tanto que se os irmãos tiveram um acidente, ele quer logo saber se ele se tem alguém morto. A mesma coisa, se nós não tivermos cuidado, assim é na vida nossa, vida espiritual. Então essa lição ela traz um assunto que mostra sobre a derrota, e nós vimos a lição de ontem, no domingo, que ela é a continuação dessa lição, mostrando simplesmente um pecado. Eu acredito que muitos professores até preferiram falar até em outro tipo de pecado, mas não entraram tanto nessa área, porque às vezes acham que o pecado é tão pequeno, é tão simples e não tem quase punição. Mas eu quero dizer para os irmãos que o pecado de Acã cometeu, a cobiça, a pegar o ouro, a prata, a capa da Babilônia, esse pecado sempre na história da Bíblia, alguns homens de Deus erraram. Se você pegar a Bíblia logo no início, você vai ver Geazi, quando ele vê ali a promessa para Eliseu, e ele também cobiça, olhando aquele dinheiro, aquela situação que ele queria oferecer alguma coisa, e Eliseu não aceitou. Todos os irmãos sabem da história que Geazi foi atrás, acreditando que estava recebendo a sua bênção financeira. E ele ainda, quando é revelado pelo Senhor, ele volta, Eliseu fala: olha, eu não estive com você, na hora que você recebeu a carta. E Eliseu ainda fala mais coisas ainda que a própria Bíblia não tinha relatado logo no contexto inicial. Você não aceitou as ovelhas, o boi, né? Teve 2 homens para ajudar ele, para trazer aquela bênção que ele desejou ali, e recebeu uma grande maldição. Eu vi pastores até dando uma palavra sobre esse assunto, o pecado de Acã, e entrou, na realidade, no assunto do adultério, mas não aceitou falar sobre o pecado de Acã. Quando nós estamos numa aula, ensinando aula, os nossos alunos, eles têm uma preocupação. Eles querem saber realmente o que a lição fala, independente de qualquer que for o assunto. E não precisamos tremer a terra para falar de qualquer assunto. Jesus Cristo ele escolheu 12 discípulos, e João deixou um versículo muito importante. Às vezes, quando eu preparo uma pregação, eu tenho vários livros, e eu sei que João falou sobre o assunto, eu deixo para fazer o resumo final do Evangelho de João, porque eu sei que ele vai a fundo no assunto. Quando Judas Iscariote observa aquele derramamento daquele bálsamo, aquele perfume dele, para ele tão caro, ele fala: olha, bem melhor que tivesse dado aos pobres. Observe que os outros evangelhos, eles mostram ali, na realidade, você entende o coração aberto de Judas Iscariote para os pobres. Já João Batista, isso está João evangelista, quando escreveu, ele fez questão de explicar esse assunto. Isso está escrito no livro de João capítulo 12, versículo 6. E ele fala assim: olha, não era porque ele tinha voz de pobre, era porque ele era ladrão. E tudo que